Olá, centelhas divinas, como vocês estão? Então, eu tô aqui com meu chimarrão e já vou parar aqui para fazer uma perguntinha para você. Como vocês estão lidando com as emoções de vocês? A gente sabe que nesse momento aqui no planeta Terra está sendo desafiador, sim, mas porém o que não dá é para você continuar fugindo de si mesmo e não olhando para você e não prestando atenção em você, se distraindo com milhares de coisas, com notícias lá do externo, lá fora. E aqui eu venho fazer essa pergunta para você: como você está lidando com as suas emoções? A gente sabe que ao longo dos anos, desde a nossa infância até agora, a gente nunca foi ensinado a olhar para dentro, a buscar essa auto-melhora. E uma coisa boa que tem é infinitas ferramentas para que a gente olhe para nós mesmos. E eu sempre digo assim, ó, a gente precisa sim, uma hora olhar para nós, ter coragem de olhar para dentro, sim, para aquilo que dói, para aquilo que a gente ainda não quer olhar, para as nossas dores, para as nossas emoções que não foram resolvidas, trabalhadas, ou seja, as nossas sombras internas que estão ali aumentando cada vez mais, porque quando, por exemplo, se você descobre que você sabe que você tem ansiedade, você não passa a trabalhar isso, por exemplo, todo efeito tem uma causa, certo? E a maioria de nós costuma tomar um remedinho para dor de cabeça. Vamos supor que esse é o sintoma, tá? E aí você toma um remédio e aí esse é o efeito, certo? Mas isso passa, uns 10 minutos depois, passa essa dor de cabeça, e aí no outro dia ela volta. Só que o que aconteceu? Você só está usando o remédio para amenizar o efeito, que é a dor na tua cabeça. E não está usando algo, uma ferramenta, uma técnica integrativa, uma terapia, digamos assim, que você vai conseguir olhar mais profundamente para aquilo que está causando essa dor na tua cabeça. Então, esse é o pulo do gato que você precisa saber aqui. Essa é a consciência, digamos assim. Hoje, eu me deparei assim, ó, com algumas emoções, tá? Como um ser encarnado aqui na Terra, como qualquer um, todos nós sentimos várias coisas, né? Ao longo do nosso dia. E uma técnica muito legal que eu gosto de usar, eu uso outras, tá? Técnicas de reprogramação mental, muito boas também, para trabalhar o emocional, para trabalhar o mental, que é maravilhoso. E uma delas é o Ho Oponopono. Acho que todo mundo que está aqui, que segue esse canal, conhece e eu indico para você. Já fez o Ho Oponopono para você hoje? Por exemplo, tem o Ho Oponopono mágico da Beth Russo, que todo mundo já conhece aqui, todo mundo já sabe. E eu indico para você, faça o primeiro do dia, como ela sempre fala lá nos vídeos dela, o primeiro é para nós, né? Então você vai pegar o primeiro com o teu nome e vai dizer: abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Mesmo que você não acredite que não funciona, funciona sim. Eu já pratiquei, eu pratico e funciona. Sentiu ansiedade, ansiedade curada, abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Funciona. Só não vai funcionar nenhuma técnica se você não fizer. Por exemplo, existem existe ayahuasca, existem infinitas técnicas. Mas enquanto você continuar negando que você sente algo, que você tem algo aí, que você precisa parar de se ocupar com o externo e parar, silenciar e olhar para dentro, uma hora você vai ter que olhar. Em primeiro lugar, e aí você vai me perguntar, mas o que eu faço para olhar para mim, para olhar para dentro? Tá, eu tenho medo de saber quem eu sou. No fundo, eu tenho medo de saber as sombras internas que eu tenho aqui dentro. É o medo do autoenfrentamento. Sabe aquela frase que diz: vai com medo mesmo? Às vezes você vai precisar ir mesmo com medo. E às vezes não funciona dessa forma. Às vezes você vai ter que colocar luz
e enfrentar esse medo, porque uma hora ele vai vir para cima de você. E muitas vezes os medos que nós temos, ele é assim, ó. Ele é como se fosse um ursinho de pelúcia. Essa expressão eu já ouvi um dia desses com outro amigo meu, que ele diz assim: o medo é como um ursinho de pelúcia, esses medos que você tem. Os medos mais superficiais, aí tem os medos mais profundos, e isso tudo é uma sombra que precisa ser olhada e resolvida. Porque a primeira coisa então que eu te digo, como saber o que eu tenho para resolver em mim, o que eu tenho para curar em mim, para melhorar? A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que você tem, exemplo, a ansiedade. Primeira coisa é a aceitação. E aí você precisa sentir isso. Não negar que você não tem e cada vez mais colocar para sombra. Sentiu? Sombra, sombra. Só que isso é uma coisa que aumenta. E essa energia que é tirada dessa sombra psicológica é a energia vital. Entendeu? Então, é necessário, é importante sim olhar para dentro e começar a se trabalhar. Você quer viver uma vida melhor, uma vida mais alegre, mais espontânea, divertida? Então, você precisa resolver todas essas questões. Mas eu digo para você, não queira resolver tudo hoje, tudo num dia só. Identificou qual é a sombra? Olha, vai ler um assunto relacionado sobre isso, vai praticar o autoconhecimento, por quê, como surgiu isso, e aí você começa a colocar luz nisso, começa a resolver, começa a integrar isso dentro do teu ser, começa a curar isso aí, para que um dia você não sinta mais isso, para que um dia você olhe para isso e dê risada, e vê que aquele medo que você tinha de olhar para dentro era nada mais, nada menos que o medo do autoenfrentamento. Porque uma hora, todas as pessoas terão que olhar para dentro. Não interessa quem seja, não interessa a idade, não interessa se é homem, se é mulher, uma hora vai ter que olhar. Porque ninguém pode fugir para sempre de si mesmo. Ninguém foge da própria consciência. Então, a primeira coisa, tá? É a autoaceitação, que você sente aquilo, que você tem aquilo. E aí, bora resolver, começar a colocar luz naquilo. E o resto, a consciência vai resolvendo por si só. A tua consciência vai curando isso também. Mas você precisa fazer a tua parte, que é o 50%. E o 50% quem faz é a tua consciência, sim. E aí, você resolvendo, e eu acho que vocês já devem ter escutado essa frase, que se não resolve as sombras internas, que são os nossos defeitos, tudo é precário. Então, o que significa isso? Uma hora você ganha X reais de dinheiro, e aí você perde aquilo. Ganha e perde, ganha e perde. Entendeu? E daí tem a questão da autossabotagem. Ganha até um certo limite, se sabota, perde e não ganha mais. E aí fica eternamente assim. Não dá para ficar assim. Porque todas as nossas sombras internas, elas vão interferir em todos os pilares da nossa vida. Vai interferir no relacionamento, com as pessoas, com os amigos, relacionamento afetivo, vai interferir na saúde, vai interferir no trabalho, vai interferir no dinheiro. Entendeu? Então, é necessário que você olhe para dentro, tenha coragem e comece a resolver o que precisa ser resolvido. E lembrando, tudo aquilo que veio para a tua mente consciente não é sombra mais. Porque se você começa a resolver, aí você começa a entrar no fluxo com o universo e você começa a entrar em fase com o todo, com a tom. E aí as coisas fluem, melhoram, aí você tem alegria, você é espontâneo, porque lembra, sem sombra ou com pouca sombra é alegre, é espontâneo, é emocionalmente parecido com uma criança, é isso mesmo. É divertido, faz brincadeiras, e aquelas pessoas que não são alegres, não são espontâneas, é porque tem sombra, ou muita ou pouca, tá bom? Então,
Bora resolver isso aí e olhar para dentro, porque quem olha para dentro desperta e quem olha para fora sonha. Bora ser feliz? Você escolhe? Porque até ser feliz é uma escolha e depende disso, de você olhar para dentro e se curar, curar as tuas sombras internas, curar todos os gatilhos emocionais que tem aí na tua mente subconsciente que estão dominando a tua vida. Verdade que você escolhe que as tuas sombras continuem no comando e no controle da tua vida? Verdade que você escolhe isso? Porque se você escolhe isso, você não é livre, você é um escravo das tuas próprias emoções. E eu acho e tenho certeza que você escolhe ser feliz. Mas para escolher ser feliz, ser livre, você vai precisar olhar para você e ter essa coragem. Porque despertos olham para dentro, olham para si e buscam se auto-melhorar. Lembra? Nunca são os outros, é tudo sempre sobre nós.